Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma excelente madrugada para você que está estudando aí nesse momento. Com certeza a sua aprovação está garantida no concurso do Maranhão. Meus queridos, nessa aula de hoje, no módulo de Direito Civil, nós falaremos sobre responsabilidade civil. Eu vou dar uma olhada no edital aqui. O edital diz o seguinte: responsabilidade civil, culpa, dano, nexo de causalidade e excludentes, responsabilidade contratual e extracontratual e responsabilidade dos notários e registradores. A responsabilidade dos notários e dos registradores, meus queridos, nós já estudamos na nossa aula sobre as principais modificações da Lei 8935. Então você vai lá no módulo de Direito Notarial e Registral, que nós já temos uma aula falando lá do artigo 22 da Lei 8935, de todas as modificações em relação à responsabilidade civil dos notários e registradores. Então, nessa aula, nós falaremos sobre os demais temas de responsabilidade civil. Tranquilo? Então, iniciando já a nossa aula, eu gostaria de iniciar a aula com vocês falando sobre um conceito de responsabilidade civil. Eu gosto muito do conceito da professora Maria Helena Diniz. Até eu vou colocar na tela para vocês aqui, para que vocês possam acompanhar. Professora Maria Helena Diniz diz que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, da pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou de animal sob a sua guarda, ou ainda de simples imposição legal. Por que eu gosto desse conceito da professora Maria Helena Diniz? Porque aqui ela já traz todas as modalidades de responsabilidade. Ela traz aqui a responsabilidade civil por ato próprio do artigo 927, a responsabilidade civil por ato de terceiro do artigo 932 até o artigo 934, a responsabilidade pelo fato do animal e da coisa, lá dos artigos 936 e 938. Então, com esse conceito que nós colocamos aqui, você já tem todas as modalidades de responsabilidade, tudo bem? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, antes de entrar em cada tópico do edital, é sobre a natureza jurídica da responsabilidade. Meus queridos, prevalece o entendimento doutrinário de que responsabilidade jurídica tem natureza de sanção. Então, responsabilidade tem natureza jurídica de sanção. E nós temos como sinônimo de sanção pena, indenização, compensação pecuniária. Professor, quais são os doutrinadores que dizem isso? A maioria da doutrina entende nesse sentido, e para você anotar, por exemplo, na sua prova de segunda fase, você diz que os principais doutrinadores que seguem essa corrente de que a natureza jurídica da responsabilidade é de sanção, de pena, de indenização, de compensação pecuniária, é o professor Pablo Estos Gagliano e o professor Rodolfo Pamplona Filho. Tranquilo? Então, iniciando os itens do edital, eu vou começar ao contrário, porque em razão didática, eu começarei a falar para vocês sobre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. Vamos lá. Primeiro, a diferenciação parece ser simples, porque a responsabilidade contratual é aquela que decorre de uma avença, é aquela que decorre do inadimplemento contratual, ou seja, do inadimplemento de uma obrigação. Mas a responsabilidade extracontratual, ela decorre de um ato ilícito, lá nos termos do artigo 186, que eu vou colocar aqui para que você faça a leitura, do Código Civil. Ela também é chamada de responsabilidade aquiliana. Mas, professor, o que eu preciso saber para a minha prova em relação à responsabilidade contratual e à responsabilidade extracontratual? O que cai na sua prova é o seguinte:
a responsabilidade extracontratual, esta do artigo 186, que decorre de um ato ilícito, por exemplo, um atropelamento. Um atropelamento por um veículo é um ato ilícito, porque não há uma relação contratual entre o autor e a vítima. Neste caso, o autor da ação, ou seja, a vítima, é que fica com o ônus de provar que o fato se deu por culpa do agente, ou seja, nesse nosso exemplo, por culpa do motorista. Já na responsabilidade contratual, o autor da demanda não precisa provar a culpa da outra parte. Então, basta que ele prove o inadimplemento, ou seja, basta que ele prove que o contrato não foi cumprido e que, em consequência disso, houve um determinado dano. Então, esta é a principal diferença entre a responsabilidade contratual e a extracontratual. Está relacionada ao ônus da prova. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então, passando agora para o nosso primeiro item do edital, o item fala sobre a culpa. Vamos lá então, meus queridos. A culpa no direito civil, ela é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Lembrando que nós temos a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Há uma divergência na doutrina para saber se uma é a regra e a outra é a exceção, ou se ambas são a regra do Código Civil, mas isso não nos interessa para a nossa prova. O que você deve saber é o seguinte, que a responsabilidade subjetiva é aquela que tem como elementos uma ação ou uma omissão, um dano, um nexo de causalidade entre a ação e a omissão e este dano e a culpa do agente. Na responsabilidade objetiva, nós excluímos o elemento culpa, ou seja, nós teremos como elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. Tranquilo? O nexo de causalidade que também e o dano são dois elementos que nós estudaremos porque consta no nosso edital. Vamos lá então. Mas professor, o que seria a culpa? Então, a culpa, nos termos do artigo 186 do Código Civil, é aquela ação ou omissão voluntária do agente em que ele age por negligência ou imprudência. Este é o teor do artigo 186. Mas, no Código Civil, esta culpa é diferente do direito penal. A culpa no direito civil, meus queridos, ela abrange também o dolo, ou seja, nós temos a culpa em sentido amplo e como espécie o dolo e a culpa em sentido estrito. Então, mas professor, o que seria essa culpa em sentido amplo? A culpa em sentido amplo seria a violação de um dever jurídico imputável a alguém em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou cautela. Então, nesse sentido, a culpa em sentido amplo, ela compreende o dolo, que é a violação intencional do dever jurídico, e a culpa em sentido estrito, que é caracterizada pela imprudência, pela imperícia e pela negligência. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Professor, como que nós verificamos essa culpa? Para o direito civil, o principal elemento da culpa é a previsibilidade. E esta previsibilidade, ela decorre de uma análise do comportamento do homo medius. Professor, e o que seria esse comportamento do homo medius? Na verdade, é a violação de um dever em que o agente poderia conhecer e observar segundo os padrões de comportamento médio de um ser humano. Tranquilo? Professor, você poderia falar a diferença, então, já que é um tópico do edital a culpa, sobre a imprudência, a negligência e a imperícia? Vamos lá. A imprudência, meus queridos, é uma precipitação, ou seja, é um ato de proceder sem cautela. A negligência está ligada à inobservância de normas que nos ordenam a agir, ou seja, a falta de atenção. A imperícia é uma falta de habilidade no exercício de uma função. Então, a imprudência é uma conduta positiva, é uma conduta
positiva. Então, é uma conduta precipitada. Já a negligência é uma conduta omissiva, ou seja, é não tomar precauções necessárias exigidas pela natureza da obrigação e também pelas circunstâncias ao praticar esta ação. E a imperícia, como eu disse para vocês, é a incapacidade técnica para o exercício de uma determinada função, profissão ou arte, ou seja, é a negligência ou a imprudência no âmbito profissional, no âmbito do exercício de uma função, de uma profissão ou de uma arte. Tranquilo? A culpa para a doutrina, porque nós não temos essa divisão no direito civil, ela se divide em culpa grave, culpa leve e culpa levíssima, ou seja, os graus de culpa. Professor, qual seria essa culpa grave? A culpa grave é aquela que está ligada a cuidados mais elementares, ou seja, é o descuido da diligência mais evidente para o direito. Por exemplo, a dirigir um veículo em estado de embriaguez em alta velocidade. Meus queridos, esta culpa ela se equipara ao dolo para o direito civil. Então, sempre que você ler em algum artigo que a culpa é grave, essa culpa se equipara ao dolo. Assim, meus queridos, como por exemplo no artigo 392, em que a lei diz que o agente só responderá civilmente se agir com dolo, nós devemos entender que aqui também está incluída a culpa grave. Tranquilo? Professor, e o que seria esta culpa leve? A culpa leve está ligada a uma atenção ordinária, ou seja, a doutrina se refere à falta de diligência que é própria de um bom pai de família. Esta é a culpa leve. Esta divisão, meus queridos, ela é trazida pela primeira vez pelo professor Teixeira de Freitas. Para quem lembra do Teixeira de Freitas, foi a primeira pessoa que fez o esboço do nosso Código Civil, que não se tornou o Código Civil de 1916, mas que se tornou o Código Civil da Argentina. Teixeira de Freitas, tranquilo? Professor, e a culpa levíssima? A culpa levíssima é aquela que só é evitável com uma atenção extraordinária. Meus queridos, o Código Civil, como eu disse para vocês anteriormente, ele não faz nenhuma distinção entre dolo e culpa, entre culpa leve, entre culpa grave ou culpa levíssima. Tranquilo? Isso é um entendimento doutrinário. Porque para o Código Civil, ainda que levíssima a culpa, há a obrigação de indenizar. Tranquilo? Professor, mas isso não poderia gerar alguma injustiça? Sim, e é por isso que nós temos o artigo 944, parágrafo único, que confere ao juiz o poder de reduzir equitativamente, ou seja, lhe faculta a redução da indenização quando excessiva a desproporção entre o valor da indenização e o grau de culpa do agente, ou seja, o grau de culpa do responsável. Tudo bem? Tranquilo, então. Seguindo, meus queridos, nós temos uma divisão doutrinária da culpa em eligendo, culpa em vigilando e culpa em custodiando. Professor, o que seria isto? Nós não temos mais no Código Civil, mas como o edital traz expressamente o item culpa, eu vou tentar esgotar o item culpa para vocês aqui, para que você fique bem tranquilo na sua prova, tudo bem? Então vamos lá. A culpa em eligendo, ela decorre da má escolha do representante ou do preposto. A culpa em vigilando é aquela que decorre da ausência de fiscalização sobre uma pessoa que se encontra sobre a sua responsabilidade ou sobre a sua guarda. A culpa em custodiando, aí para você não confundir com a culpa em vigilando, a culpa em custodiando é aquela que decorre da falta de cuidados na guarda de um animal ou então de um
objeto, tranquilo? O artigo 936, que eu vou colocar aqui para vocês, ele presume a culpa incustodiendo, lembra da culpa incustodiendo que eu falei agora, que é aquela que decorre da falta de cuidados na guarda de um animal ou de um objeto. O artigo 936 presume a culpa incustodiendo do dono do animal, mas admite que o ônus da prova seja invertido, ou seja, permite a prova da culpa da vítima ou de força maior. Tranquilo? Nós temos também a culpa em comitendo, que é a culpa que resulta de uma ação, ou seja, um ato positivo do agente, e a culpa em omitendo, que seria aquela culpa que decorre de uma omissão. Por último, falarei já neste momento sobre a culpa exclusiva, que é uma das hipóteses de excludente de responsabilidade civil. Então, no final da aula, nós falaremos sobre a excludente de responsabilidade civil. Uma delas é a culpa exclusiva da vítima, e eu já vou falar sobre ela para vocês aqui, justamente para aproveitar a questão didática da culpa. A culpa exclusiva da vítima, ela desaparece a responsabilidade do agente, faz desaparecer a responsabilidade do agente. Por quê? Porque essa responsabilidade ela deixa de existir, porque não há uma relação entre a causa e o efeito, entre o ato e o prejuízo experimentado pela vítima. Por quê? O causador do dano, em havendo culpa exclusiva da vítima, ele é um mero instrumento do dano. Um exemplo, professor, uma vítima que se joga na frente de um carro em uma BR. Você está dirigindo o seu carro a 80 por hora, na velocidade permitida na BR, de repente uma pessoa pula na frente do seu carro. Não há se falar em culpa, porque a culpa ela é exclusiva da vítima. Muito cuidado, porque quando esta culpa da vítima ela é apenas parcial, ou seja, que a culpa é concorrente, digamos que nesse exemplo a pessoa está na BR, mas você está a 180 por hora no seu carro. Aí nós temos o que? Uma culpa parcial, a culpa dos dois, seria a culpa comum para alguns doutrinadores ou a culpa concorrente. Neste caso, haverá a repartição da responsabilidade e a indenização, em havendo culpa concorrente da vítima, ela poderá ser reduzida. Tranquilo? Esse é o que diz o artigo 945, que diz o seguinte: a vítima que tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Tranquilo, meus queridos? E assim nós encerramos a parte de culpa e já ingressamos imediatamente no nosso próximo tema do edital, para que você saia dessa aula aqui sabendo tudo sobre responsabilidade civil. Falaremos agora sobre o nexo de causalidade. Para alguns doutrinadores, relação de causalidade. Vamos lá. Relação de causalidade é o liame, é o vínculo que liga uma ação ou uma omissão voluntária, seja ela por negligência, imprudência, que violar um direito, ao dano causado. Então, é o vínculo entre a ação e a omissão e o dano causado. Professor, mas me diga uma coisa, imagine o seguinte, quem nos dá esse exemplo é o professor Agostinho Alvim. Ele diz o seguinte: imagine que um engenheiro, por imperícia, ele constrói um prédio e esse prédio vem a desabar. Certo? Em razão do desabamento do prédio, esse prédio ele é saqueado. Todo o dinheiro relacionado dessa empresa, ele é saqueado, certo? Em razão desse saque, o empresário vem a falir. Pergunta: o engenheiro, ele tem responsabilidade pela falência do empresário? Ou seja, ele deu causa a essa falência do empresário? Esse é o estudo do nexo de causalidade. Então, nós temos 3 teorias para explicar o nexo de causalidade. Primeira teoria, teoria da equivalência das condições. Segunda teoria, teoria da causalidade adequada. E terceira teoria,
teoria da consequência imediata. Meus queridos, a primeira teoria, teoria da equivalência das condições, também conhecida como teoria da conditio sine qua non, ou teoria da condição sine qua non, é aquela que entende o seguinte: toda e qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o dano é considerada como causa. Então, para essa teoria, o engenheiro seria responsável pela falência. Para essa teoria, o fabricante de uma arma seria responsável pelo homicídio que alguém venha a causar. Para essa teoria, a pessoa, e aí é um exemplo também trazido pela doutrina, eu acho muito legal para que a gente possa memorizar, o marceneiro que construiu uma cama seria o responsável por uma ação relacionada ao adultério do cônjuge. Meus queridos, essa teoria não pode prevalecer. A segunda teoria, a teoria da causalidade adequada, ela diz o seguinte, que considera como causadora do dano a condição que por si só é apta a produzir este dano. Por exemplo, se uma pessoa com uma faca desfere um golpe no braço de alguém, certo? Com a intenção de machucá-lo, mas não de matá-lo. E esse golpe jamais teria possibilidade de matar a pessoa. Mas em razão disso, a pessoa ela é hemofílica e aí ela vem a falecer. Para a teoria da causalidade adequada, em razão porque a ação por si só, essa causa por si só, não seria possível produzir aquele dano que seria a morte. Então a pessoa não responderia pelo evento morte. Tranquilo? Mas no direito civil prevalece o entendimento de que o Código Civil adota a terceira teoria, que é a teoria dos danos diretos e imediatos. Porque para essa teoria, ela requer que haja entre a conduta e o dano uma relação de causa e efeito direta e imediata. Ou seja, o dano deve ser o efeito direto e imediato desta inexecução. E aí nós temos lá o que diz o artigo 403, que diz o seguinte: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos não incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Tranquilo? Neste caso, em razão dessa teoria, é que nós não poderíamos indenizar o chamado dano remoto. Por quê? Porque essa consequência ela seria indireta. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos, nós voltamos daqui a pouquinho para falar para vocês sobre os dois últimos tópicos aqui do nosso edital em relação à responsabilidade civil, que é falarmos sobre o dano e sobre as excludentes de responsabilidade civil. Até daqui a pouquinho, espero você.